Fala galera do YouTube, eu sou o Eninha, seu canal Matemática Mais. Na aula de hoje nós vamos fazer as atividades da semana 3 do PET 5 do 9º ano. Então dá seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo e ative o sininho para ficar por dentro das novidades, dos vídeos novos aí do canal. E vamos às atividades. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então aqui nós temos a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 4. Tranquilo, né? Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Eu coloquei aqui as coordenadas do eixo x, nós teremos que calcular as raízes, né? Então, calcular as raízes da função para a gente ver os pontos de interseção. Como é uma função bem simples, né? Apesar de ser completa, mas é uma função bem simples, com a igual a 1, eu resolvi calcular essas raízes por soma e produto, né? Então, a soma das raízes é igual a menos b e o produto é igual a c. Então, a soma tem que dar menos b, o b é menos 4, menos 4 tem que dar 4. E o produto também 4. Né? E aí a gente pensa num número cujo produto seja 4, né? E a soma também seja 4. Então, esse número só pode ser o 2. Né? 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Então, o 2 é a raiz da função, né? Duas raízes reais e iguais ou uma raiz apenas, né? Mas eu penso que essa pergunta aqui está equivocada, porque aqui nós temos, aqui mais para baixo aqui nós temos uma pergunta semelhante, né? Penso que seja, que gostaria de saber o ponto de interseção entre o gráfico e o eixo y, né? Mas vamos colocar a resposta aqui. Entre o eixo y as coordenadas 2 e 0. E a interseção no eixo x, coordenadas 2 e 0. E no eixo y, coordenadas 0 e 4, né? Porque o c é igual a 4, então a função vai interceptar o eixo y no y igual a 4. Coordenadas 0 e 4. Qual é o valor do discriminante delta? Se a função só tem uma raiz, né, o delta vai ser 0. Vamos conferir? Delta é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 4 ao quadrado 16. 4 vezes 1 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então, delta é igual a 0. Como delta é igual que 0, ficou engraçado aqui, né? Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Então, se o delta é igual a 0, nós temos apenas uma raiz, que é o 2. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Aqui, a mesma pergunta, né? Mas agora nós já temos a raiz aqui, né, de coordenadas 2 e 0. E quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfica dessa função? Se nós temos aqui a função tocando o eixo, faz de conta que aqui é uma reta, tá, pessoal? E nós temos a função aqui tocando o eixo y, o eixo x em apenas um ponto. Esse ponto, essa raiz, será também o vértice da função, né? Então, e para calcular o vértice, eu uso essa fórmula aqui, né? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Menos 4 é igual a 4. 4 dividido por 2 vezes 1. 4 dividido por 2, 2. E o delta é igual a 0. 0 dividido por 4a vai dar 0. Né? Então, os pontos 2 e 0, né, confirmados aí. Como o a é maior do que 0, a concavidade da parábola gráfica dessa função é aberta para cima ou para baixo? Para cima, né? Se o a é maior do que 0, o a é igual a 1 aqui, parábola para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou máximo da função. Se a parábola está para cima, o vértice vai ser o ponto mínimo, né?
o ponto que está mais embaixo lá na função. Abaixo preencha a tabela determinando os pontos do gráfico dessa função e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Então aqui, substituindo os valores de x aqui na função, nós temos quando x for 0, o y será 4, quando x for 1, o y será 1, quando x for 2, o y será 0, quando x for 3, o y 1 e quando x for 4, o y também 4. Aqui completando os valores aqui das coordenadas, é aqui a mesma coisa, e o gráfico, construindo o gráfico aí, ó. Aqui a raiz, que coincide com o vértice, aqui o 4 é o ponto de interseção no eixo y, e o ponto 4 e 4 é o ponto de simetria, do ponto de interseção, e o vértice dividindo a raiz, aí, o eixo de simetria, dividindo a função em duas partes iguais. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z. Então, eixo Z, na figura, representa o vértice da parábola, o ponto V, sabendo-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual a altura do líquido ou o valor de c na função? Então, esse valor aqui que nós temos que calcular. E aqui na função não é dado esse valor. Mas nós podemos perceber aqui, ó, é uma função de segundo grau, que ela toca o eixo x em apenas um ponto aqui, ó, certo? Nesse ponto V aqui, que é o vértice da parábola, é o ponto mínimo da parábola, que seria o fundo da taça. Então, quando a função tem apenas uma raiz ou duas raízes reais iguais, qual que é o valor do discriminante? O valor do delta. Quando a função tem apenas uma raiz, o delta é igual a 0. Então, vamos substituir esse delta por 0 aqui, para que nós possamos encontrar o valor de c. Delta não é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? O meu delta agora é 0. Então, eu vou ficar com 0 igual a b ao quadrado menos 4ac. Assim, ó, substituindo o delta aqui por 0, que eu sei que dá aqui que a função tem apenas uma raiz. Então, substituindo os valores de b e de a, eu vou ficar com 0 igual ao b, que é menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3 meios, vezes c. Então, fazendo os cálculos aqui, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, menos 6c. Então, eu fico com, só invertendo aqui, para facilitar, menos 6c mais 36 igual a 0, menos 6c, passando mais 36 para o segundo membro, com sinal oposto, menos 36. Menos 6c igual a menos 36. Isolando c, eu fico com menos 36 dividido por menos 6, que estava multiplicando c aqui. Passou para o segundo membro com função, operação inversa. Menos vezes menos vai dar mais, e 36 dividido por 6 dá 6. Então, c igual a 6, e a altura do líquido aqui, 6 centímetros. Certo? Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais de primeiro grau, segundo grau e função constante. Responda as questões a seguir. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Então,
função de segundo grau nós só temos aqui, né? No intervalo de menos 4 até menos 2, que são justamente as raízes dessa função. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfica da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? O vértice da parábola, da parábola em questão, são os pontos menos 3 e menos 2, são as coordenadas do vértice. Para x entre menos 2 e 0, então, nesse intervalo aqui, menos 2 até 0, a lei de formação envolvida na definição da função f é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Nós temos aqui, nesse intervalo aqui, um segmento de reta que varia, que diminui quando o valor do x aumenta, o valor do y diminui aqui. Então, é uma função de primeiro grau e nesse intervalo a função é crescente ou decrescente. Se o valor do y diminui aqui, ela é decrescente. Significa que o coeficiente a da função é menor do que 0. Para x entre 1 e 3, a lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Então aqui, nesse intervalo aqui, também é uma função de primeiro grau. E nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Ela é crescente, Ela aumenta o valor do y em função do valor de x. Para quais valores de x a função é constante? Então aqui, de x a função é constante no valor maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Então, entre os pontos de 3 até 5, ela é uma função constante, de x de 3 até os 5. E para esses valores de x, qual é o valor de f de x? O y aqui vale 2, então f de x para esses valores sempre será igual a 2. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu peço que continue com a gente aí no canal, resolvendo as atividades do PET. Tudo bem? Tranquilo? Até a próxima.